The Hyatt Skywalk collapsed in Kansas City. 114 people were killed. The Hyatt Regency Hotel Skywalk collapsed and killed 114 people. The Hyatt Regency Skywalk disaster. Hyatt Regency Walkway Collapse. Análise metalúrgica de uma das maiores tragédias já feitas por um erro de engenharia. O escopo do nosso trabalho foi dividido em histórico, comparação do projeto inicial com o projeto final, falar sobre o desastre, atrelado à metalurgia mecânica e, finalmente, a conclusão. O Hyatt Regency Hotel teve suas portas abertas em julho de 1980, após 2 anos de construção, na cidade do Kansas, Estados Unidos. Ele foi desenhado e construído para ser um hotel de luxo e ficou famoso em muito pouco tempo. E como a gente pode ver na figura 1, que mostra o seu lobby, haviam 3 passarelas suspensas que fazem interligação entre as alas do hotel. Cerca de um ano depois da abertura do hotel, no dia 17 de julho de 1981, aproximadamente 2.000 pessoas estavam reunidas nas passarelas e no hall principal para prestigiarem uma competição de dança em um evento de gala sediado pelo hotel. Minutos depois de a competição ter começado, houve o desabamento de 2 passarelas, uma colidindo sobre a outra e um efeito cascata, ocasionando todo o desastre que precisou do resgate de bombeiros por cerca de 14 horas, chocando todo mundo, em uma noite que ficou conhecida pela mídia como a última dança. No total, essa infeliz tragédia ocasionou em 114 mortos e 216 feridos. As 3 passarelas do projeto estavam localizadas no lobby principal do hotel, constituídas de aço, concreto e com paredes de vidro, cada uma pesando toneladas. No projeto inicial, as 2 passarelas seriam fixadas por uma única haste contínua de aço, que seguraria ambos os andares. Porém, por uma dificuldade na montagem, o projeto foi alterado, dividindo as passarelas em 2 hastes separadas, dobrando a carga aplicada em suas conexões soldadas. Com o ensaio prático em miniatura do projeto inicial, podemos perceber que as passarelas aguentaram uma carga elevada. Em seguida, fizemos o teste nas mesmas condições, seguindo o projeto modificado. Infelizmente não deu para retratar tão bem, pois estava com medo do peso cair no meu pé, mas nota-se a diferença considerável de carga. Olhando mais perto do design inicial, notamos que ambas as cargas, independentes entre si, são transferidas para as hastes. Agora, olhando o design modificado, podemos observar que todo o peso da passarela inferior está preso à passarela superior. Se eu levantar a passarela, a segunda é levantada junto. As hastes continuam aguentando a mesma carga. Porém, as porcas da passarela superior estão suportando a carga de ambas as passarelas, dobrando a carga sofrida nos pinos. Esse grande acontecimento marcou o mundo da engenharia não só pela catástrofe e danos sofridos, mas também marcou a necessidade da utilização de quantas ferramentas fossem possíveis para evitar novos desastres. Uma dessas ferramentas mais valorizadas após esse acontecimento é o uso de simulação de engenharia por softwares computacionais. Particularmente, a análise dos elementos finitos é muito útil nesse caso, já que ela trata o projeto da estrutura metálica como uma malha, dividindo e subdividindo sua geometria em partes com dimensões infinitesimais. Isso abre a possibilidade de determinar tensões, deformações e deslocamento estático no projeto antes dele sair do papel ou do computador, no caso. Ela é dividida basicamente em 4 etapas. A definição das propriedades do material utilizado, a malha do projeto, feita a partir do CAD, a definição das cargas e condições de restrição, e após isso, a verificação dos resultados. Seguindo esses passos, é possível discorrer brevemente sobre a análise em questão. No primeiro, relacionado às propriedades do material, foi utilizado um aço estrutural convencional, de módulo de elasticidade aproximadamente 200 GPa e considerado, para inserção de dados no software, um coeficiente de poação de 0,3, em seguimento das normas da ISC. O setor definido para a realização da análise foi o setor justamente encontrado a diferença do projeto para a prática. É possível ver, nas diferenças de cores, na parte em vermelho, o máximo da tensão sofrida por essa parte estrutural, e na de azul, o mínimo. Não necessariamente o software dá diretamente a área que falhou da região estrutural, apenas a área que sofreu o maior número de tensão e, consequentemente, o maior número de deformação. Porém, é possível ver na fotografia em questão, tirada após a catástrofe, que a análise e simulação de engenharia deu um bom direcionamento de onde a estrutura cederia. Por isso é possível concluir que, mesmo sem a prática ou ensaios anteriores, existem formas de evitar essas tragédias e de se apropriar melhor desses softwares de simulação de engenharia que podem indicar uma diferença visível entre o desenho original e o praticado. Agora, vamos entender como esse desastre e a metalurgia mecânica podem ser relacionados, a começar pela estrutura. As passarelas do Hyatt Regency Hotel eram compostas por estruturas metálicas revestidas por madeiras e rampas de concreto para a ligação dos pisos dos blocos. As passarelas eram sustentadas por 3 vigas transversais, obtidas através da soldagem de peças de perfil em C e suspensa por tirantes de aço fixados por roscas. Essa descrição já nos dá uma ideia inicial dos diversos materiais envolvidos na estrutura das passarelas.
A mudança de projeto ocasionou sobrecarga da estrutura, uma vez que a nova configuração dobrava o peso apoiado nas vigas. Além disso, a mudança também levou à adição de excentricidade na estrutura, o que não era previsto pelo projeto original. Essas alterações se tornaram críticas sobretudo na parte mais frágil e vulnerável da estrutura, que eram as soldas dos perfis em si. As fotos do incidente mostram deformações excessivas justamente nessas juntas. Além disso, a solda no flange que sustentava a haste superior rompeu, forçando os flanges a se afastarem. Podemos também citar alguns fatos sobre a falha que evidenciam a negligência dos responsáveis pelo projeto. Em primeiro lugar, a carga de ruptura das conexões das vigas podem ser determinadas fielmente através de ensaios laboratoriais. Em segundo, sobre a ação das cargas estimadas no momento do colapso, qualquer conexão de qualquer uma das vigas do quarto andar poderia ter iniciado o colapso. E a terceira é que as conexões da passarela do terceiro andar, que não colapsou, também não satisfaziam as condições de resistência no código das obras. Mas a pergunta que fica é como tudo isso se relaciona com a engenharia de materiais e com a metalurgia mecânica. A soldagem, por exemplo, pode afetar a resistência dos materiais de diversas maneiras. A zona afetada pelo calor é uma região próxima à junta soldada que experimenta temperaturas elevadas durante o processo de soldagem. Essa exposição ao calor resulta em mudanças na microestrutura do material, o que pode influenciar a sua dureza, a sua tenacidade e a sua resistência à tração. Se o tratamento térmico pós-soldagem não for realizado adequadamente, a zona afetada pelo calor pode se tornar uma área de fragilidade, o que reduz a resistência do material e torna-o mais suscetível a trincas e fraturas. A microestrutura dos metais também é outro fator crucial para o comportamento mecânico ideal do produto final, e a solda exerce forte influência sobre isso. Se o resfriamento for muito rápido, podem ocorrer transformações indesejáveis, levando a microestrutura endurecida, porém mais frágil, comprometendo a sua resistência mecânica. Tem-se ainda a introdução de tensões residuais no material, o que pode levar à iniciação de trincas e falhas prematuras. Esses fatores explicam por que as regiões de solda devem ser pontos de grande atenção para qualquer projetista, e porque foi justamente nesse ponto que a estrutura falhou diante da sobrecarga imposta nas passarelas. É importante destacar que a solda por si só não foi o motivo da falha desastrante do Hyatt Regency Hotel, mas sim a sobrecarga sofrida pela estrutura. O mecanismo de fratura da sobrecarga pode ou não estar associado à deformação plástica, a depender da natureza do material. O fato é que esse tipo de situação ocorre quando a solicitação imposta ao material está acima dos limites impostos pelas suas propriedades. O projeto final do hotel, por exemplo, não satisfazia as condições de segurança de carga previstas no Código da Cidade de Kansas. No entanto, as investigações concluíram que, se executada como no projeto original, as passarelas teriam suportado a carga estimada no momento do acidente, indicando que o erro não veio da escolha do material, mas de cálculos incorretos para a nova estrutura prevista. Quando o engenheiro se depara com um projeto estrutural, é de suma importância o conhecimento das propriedades mecânicas do material escolhido, e uma das maneiras de determiná-las é através da realização de ensaios. Eles permitem observar como os materiais se comportam diante de carregamentos trativos, por exemplo, como era o caso da passarela. No ensaio de tração, o material é tracionado em velocidade constante até sua ruptura, gerando um gráfico tensão por deformação que revela o valor de tensão escoamento, tensão máxima, tensão de ruptura e demais propriedades. Diante de um gráfico como esse, é possível prever o comportamento do material em tração. A primeira região é a de deformação elástica, que tem como característica não ser destrutível, ou seja, o material retorna ao seu tamanho de origem sem alterações significativas após o carregamento. Já a região plástica indica uma deformação irreversível, causada pela movimentação de discordâncias. É importante, sobretudo, determinar qual é o limite máximo de resistência em um material, de modo que nas aplicações em projetos jamais espere-se passar desse limite, pois a partir desse ponto o material passa a se deformar de maneira imprevisível, levando à sua fratura. Esse foi o tipo de solicitação que as passarelas do Hyatt Regency Hotel sofreram, e diante de uma deformação irreversível e incontrolável, a estrutura cedeu. Para resumir todos esses pontos, os cálculos de engenharia devem ser feitos de maneira correta, a fim de garantir o bom funcionamento dos materiais escolhidos na solicitação imposta pelo projeto. Também faz parte do trabalho do engenheiro considerar as demais variáveis envolvidas, como a presença dos perfis soldados, que podem diminuir as cargas necessárias para o início de uma fratura. Por fim, o projeto deve contar com conhecimento interdisciplinar do engenheiro, que deve dominar a relação entre deformação, microestrutura e mecanismos de falha. Por fim, aqui fica alguns questionamentos sobre o caso. Quem é o real responsável pela falta de revisão e falha do projeto? Por quê? A ligação, se aconteceu ou não, sobre a mudança do projeto realmente importa? Quem tem a responsabilidade de assegurar que todas as normas da engenharia civil devem ser seguidas? Que medidas a sociedade e o governo devem seguir para que esse tipo de desastre nunca mais aconteça? Assim, trouxemos 5 pontos de código de ética do engenheiro que achamos que foram negligenciados. O primeiro envolve a tomada de decisão consistente com a segurança, saúde e bem-estar do público, além da divulgação de fatores de perigo do projeto. O segundo consiste em evitar conflitos de interesse. O terceiro se baseia no entendimento da tecnologia e suas consequências. E, por fim, no quarto consiste na constante melhoria de competências técnicas do engenheiro e reconhecimento de erro. Aqui estão possíveis motivos da desastrosa aprovação da alteração do projeto. Negligência, devido à mudança abrupta de uma parte do projeto sem a devida revisão. Ambas as partes falharam por diversos motivos, tanto em assumir a responsabilidade quanto em relação da vida de seus clientes. Comunicação, pois durante as investigações foi constatado diversas vezes a falta de comunicação entre a construtora e o time de engenheiros, em que uma simples ligação poderia ter salvado centenas de vidas. Ganância, já que a aprovação precoce do novo projeto pôde ter sido influenciada pela economia de tempo e dinheiro para a construtora, que perderia milhares de dólares a cada hora parada. E desqualificação,
O erro principal do projeto aconteceu por uma simples falha de cálculo, que poderia ter sido evitada com um engenheiro mais competente. Isso pode ter acontecido através de ordens de um superior em que a pessoa não soube recusar, demonstrando mais uma vez a inexperiência do engenheiro. Diante do exposto, observou-se que diversos erros foram cometidos ao decorrer da confecção do projeto do hotel até o desastre. Por volta de 1979 foi registrada a mudança do projeto da passarela, dentre poucas comunicações entre a construtora e o time de engenheiros. Nenhuma revisão foi feita em relação à mudança e ambas partes negam a responsabilidade, que por si só demonstra uma falha de ética tanto dos contratantes quanto dos engenheiros. Isso se deve, pois a administração alega uma ligação à organização de engenheiros solicitando aprovação. Já os engenheiros alegam nunca terem recebido tal ligação. Além disso, após investigações mais detalhadas, observaram que o projeto inicial também tinha falhas potencialmente fatais.